Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre protothreads, que é uma forma de implementação de coroutinas, né, não chega a ser bem um sistema operacional, mas é uma forma de eu tratar concorrência num sistema embarcado sem ser necessariamente pelo aquele laço infinito com máquinas de estado. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu tenho duas formas tradicionais de criar um sistema embarcado, né? Essa camada de software do sistema. Ou eu trabalho com eventos, e isso é bem comum em sistemas embarcados, né? Então, um evento de recepção de um pacote TCP/IP, um evento de chegar um byte na serial, um evento temporal, né? Então, eu trabalho com eventos, e nesse sistema driven by, né? É guiado por eventos. As tarefas são compostas por estados, né? E a transição desses estados é disparada por eventos, que é a tradicional máquina de estados finitos que vocês estão acostumados a utilizar. E eu tenho o modelo de threads, que é algo um pouco mais alto nível, que é o que vocês usam mais no PC, né? Em que eu divido uma aplicação em uma ou mais tarefas concorrentes, né? Na verdade, duas ou mais tarefas concorrentes, preciso ter pelo menos duas, né? Que é o famoso multithreading, né? Então, quem permite a execução dessas threads, daí sim eu preciso de um sistema operacional, né? Bom, quais são as, digamos, vantagens e desvantagens de utilizar cada uma dessas técnicas, né? Então, vamos fazer um paralelo das duas, né? Que é, se eu utilizar a máquina de estado, né, pode ser que fique mais difícil de eu ler o código e entender a lógica ou a sequência de eventos, porque ele não é algo necessariamente sequencial ali, né, naquele código, né? Agora, se eu usar uma programação estruturada por threads, eu consigo separar o meu problema em threads que são teoricamente independentes uma das outras, né? Então, se eu tenho uma tarefa que precisa conversar com o GPS fala serial, eu posso criar uma thread específica lá para falar com o GPS e não necessariamente ela precisa interagir com os outros códigos, né? No entanto, eu posso ter interdependências, né? Então, por isso que já em manutenção eu coloquei aqui, ó. A manutenção ficaria mais fácil, porque eu isolo os problemas, né? Eu tenho uma tarefa para um LCD gráfico, eu tenho uma tarefa para falar com o GPS, eu tenho uma tarefa para calcular uma equação de controle e por aí vai. No entanto, se, por exemplo, a comunicação depender do pacote de GPS, eu tenho uma interdependência, né? E nesse caso, já não é tão simples a manutenção do sistema baseado em threads. Já a manutenção no sistema de máquina de estado, né, por eventos, ela é mais difícil porque, na medida que eu adiciono mais estados, o sistema vai ficando mais complexo, né? Então, eu vou adicionando mais recursos naquele sistema embarcado, isso implica em mais estados. Esses estados podem um impactar no outro, e é por isso que tem que se reprojetar muitas vezes, e por isso a manutenção é mais difícil. Agora, eu tenho vantagens de utilizar a máquina de estados. A primeira delas é que eu só tenho uma única pilha, né? Então, uma tarefa implementada ou um sistema embarcado implementado com máquinas de estado tende a utilizar menos RAM que um sistema implementado com threads ou com concorrência, né, por threads. Por quê? Porque num sistema com threads, geralmente eu tenho uma pilha por thread e, portanto, um sistema multithread utiliza muito mais RAM. Se eu for pensar em depuração, aqui eu fico meio controverso com relação a esse slide. Só para deixar claro, pessoal, essa sequência de slides é do professor Barrichello, da UFSM, que foi o professor que me ajudou a escrever o livro de sistemas operacionais.
e ele tinha já uma aula de protothreads e eu acabei utilizando essa aula dele. E eu acho interessante também fazer essa aula pela visão de outra pessoa, né? Então ele colocou aqui que a depuração é mais difícil de acompanhar quando eu tenho uma máquina de estados. E vocês vão conseguir entender um pouco do porquê que ele colocou aqui. Daí ele colocou, ó, threads é mais fácil porque retém na pilha a sequência de chamadas das funções. Quando eu estou numa thread, eu posso dizer que eu estou num laço infinito específico para tratar um problema. E ao estar nesse laço específico, tendo um contexto específico, os registradores daquele problema, tudo dedicado àquele problema, eu também tenho a sequência da chamada das funções e o ponto exato do código onde eu estou. Eu sei o passado do que aconteceu. Então, se eu cheguei ali, provavelmente naquele problema, eu passei por uma certa sequência de chamadas, principalmente se eu tenho alinhamento de chamadas de função. Né? Então, já a depuração, quando eu tenho uma máquina de estados para controlar um sistema embarcado, ela é mais difícil, porque geralmente essa máquina de estados ela pode ser uma combinação de máquinas de estado, uma máquina de estado dentro de outra máquina de estado, mas se ela não for, não necessariamente eu tenho os passos que eu executei de um estado anterior, porque o estado anterior é lá do GPS e agora eu estou lá na parte do LCD. Então, quando eu estiver executando o código do LCD, eu já saí 100% do código do GPS. E, portanto, eu não tenho o que aconteceu no passado lá naquele código do GPS e isso torna um pouco mais difícil a depuração. Eu diria que num sistema com threads, quando eu começo a ter muita interdependência, também há uma certa dificuldade em depuração. Né? Mas eu tenho mais informação, que é a informação da pilha, para me ajudar na depuração de um código com threads. Ele colocou aqui testes. Para se garantir o funcionamento correto, testando todas as sequências de eventos e estados. Pode-se, né? Isso até, de certa forma, é verdade. No entanto, pessoal, aqui apareceu, ó, quando eu tenho interdependência entre threads, pode ocorrer bugs de difícil detecção e correção. Né? De fato, pessoal, isso aqui é um grande problema quando eu estou no sistema multithread. Só para vocês terem uma ideia, eu estava trabalhando no código de um dispositivo embarcado esses dias, que é extremamente complexo, ele tem várias tarefas e várias coisas com tempos bem diferentes. Né? Então, tem a tela gráfica que é bem lenta, tem processamento de sinais que é bem rápido, tem comunicação, GPS, um monte de coisa concorrente. E a comunicação, ela alterava o estado de alguns textos na tela. Né? Quem tinha implementado isso foi um aluno da IC, e eu nunca tinha me atentado para o fato que, de vez em quando, aleatoriamente, a APMU travava, esse dispositivo travava, e eu não conseguia encontrar o motivo. Até que eu descobri que, na verdade, era uma interdependência da tarefa de comunicação com a tarefa de tela, que quando eu estava na tarefa de tela e era interrompido e chegava um pacote de dados, esse pacote de dados tentava alterar o conteúdo da tela, e isso gerava um conflito de acesso à memória e gerava uma interrupção de falha de hardware lá no dispositivo, o dispositivo travava. Né? Então, essa interdependência levou aí um bom tempo para ser identificada. Né? Então, é um problema mais difícil ainda, porque às vezes eu ligava o sistema e o sistema funcionava perfeitamente. E em um outro momento a gente ligava o sistema e acontecia o problema. E não era possível identificar uma diferença de comportamento, até que um dia eu resolvi me dedicar a esse problema e depois de um dia inteiro eu consegui resolver esse problema usando um controle de exclusão mútua. Né? Bom, então eu tenho um grande problema quando eu tenho interdependência entre threads.
Agora, quando eu uso uma máquina de estados, eu não tenho contexto nem preempção, né? Então, eu não tenho manutenção do contexto, porque, na verdade, o contexto é compartilhado, né? Os registradores são compartilhados por todo o problema. Quando eu uso threads, sim, eu posso ter preempção, né? Eu posso interromper um processo no meio e ir para outro. E também eu tenho o contexto, que é a informação do que estava acontecendo naquele dado momento, naquela thread. Quando eu falo em tempo real, se torna um pouco mais difícil de projetar o sistema, quando eu uso máquina de estado, né? Principalmente quando eu tenho o caso tradicional aí de coisas lentas interagindo com coisas rápidas. É esse o ponto em que fica bem difícil de projetar um sistema baseado a máquina de estado finito. Já no sistema utilizando thread, por essa forma de eu poder isolar os problemas e também escalonar e dar prioridades muitas vezes, isso se torna um pouco mais fácil. Então notem que eu tenho algumas vantagens nas threads e algumas vantagens nas máquinas de estado, mas nenhuma delas é consenso, né? Então, nas threads eu tenho o problema de usar mais RAM e o problema de interdependência de tarefas, isso aqui é bem difícil de depurar, né? E aqui eu tenho uma maior complexidade de projeto quando eu tenho diferentes requisitos temporais, né? Então, aqui eu só estou lembrando, né, ou o professor Barrichello estava lembrando, que cada thread num sistema multithread tem um bloco de controle da tarefa e também tem uma pilha específica, então por isso eu ocupo muito mais RAM, que é o que foi comentado anteriormente. Bom, quando eu vou para um projeto por máquina de estados finitos, eu tenho um grande entrave, que é quando eu adiciono um novo estado, a complexidade aumenta, e ela aumenta muito porque com N estados eu posso ter até duas na N novas transições, tá? Então, notem que ao adicionar aqui um estado, surgiram muitas possíveis transições com os outros estados. Nem sempre isso aqui é verdade, é até, né? Mas essa sequência aqui, ela pode acontecer e esse código aqui, ele pode tender a ficar cada vez mais complexo e difícil de ser acompanhado, né? Porque ele não é sequencial quando eu leio ele, né? Certo? Então, pensando nesses problemas e que muitas vezes o microcontrolador tem pouca memória, e isso implica que muitas vezes eu não consigo usar por exemplo, no MSP430, um sistema multithread, porque eu não tenho memória suficiente, se criou uma metodologia de programação chamada protothreads. Protothread, pessoal, é um código específico criado por uma pessoa que, na verdade, implementou uma técnica de corrotina, né? Que, na verdade, são rotinas ou funções cooperativas. Então, ele tenta imitar um sistema cooperativo. Então, o que é a protothread? É uma programação por threads que funciona funciona como máquina de estado finito. A implementação por baixo dos panos é uma máquina de estado finito, mas você programa ela como se fossem threads, né? Então, essas são as protothreads e foram criadas por um cara chamado Adam Dunkels, que é um sueco que, além de criar as protothreads, também criou várias pilhas de protocolos TCP/IP muito utilizadas em sistemas embarcados. A gente ainda vai falar muito de Adam Dunkels, né? Então, qual que é a ideia por trás das protothreads ou coroutinas? A ideia, ele pensou inicialmente, será que eu conseguiria criar uma função que continuasse a partir de um ponto de saída, né? Então, isso se chama continuação local, pessoal. Então, o que significa isso? Eu posso ter uma função, imagine que essa é a função, em que eu tenho vários pontos de retorno. Essa função aqui é um só, mas poderia ser vários pontos de retorno. E eu poderia querer voltar exatamente quando eu chamar essa função de novo, já dentro de algum ponto de retorno, ou após um ponto de retorno. Isso é continuação local. Então,
Imagine que eu tivesse essa função aqui e fosse possível, cada vez que eu chamar ela, ela retornar um valor diferente de contagem aqui. Então, eu poderia sair no meio desse for e retornar exatamente no ponto em que eu saí do for. Obviamente que isso aqui não serve para muita coisa, né, pessoal? Mas a ideia, sim, de continuação local é interessante. Então, uma forma de fazer isso, pessoal, é usando o GoTo, né? Que, na verdade, daria para dizer que também poderia ser feito com switch case direto, mas vocês vão entender por que é interessante a ideia do GoTo, né? Apesar de várias pessoas não gostarem do GoTo, o kernel do Linux, por exemplo, é cheio de GoTo. Então, se ele existe na programação C, ele tem uso. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso ter como padrão numa função com implementação de continuação local? Que as variáveis, se eu quero manter o conteúdo delas, elas têm que ser declaradas como estáticas. O que isso significa? Que quando eu entrar de novo na função, o valor de i e de estado vai ser o valor anterior e não esse zero, né? Então, notem o que vai acontecer. A primeira vez que eu entrar na função, i e estado recebem zero. Daí, esse switch case aqui vai cair no case zero e eu vou para o goToLabel zero, que é o início da função, propriamente dito, né? Então, aqui eu tenho o for, né? Daí, dentro desse for, eu troco aqui o estado para estado 1, que é onde eu quero retornar, né? E retorno i. Então, aqui eu saio da função. Quando eu chamar essa função de novo, o estado não é mais 0, o estado é 1. Então, eu vou cair aqui no case 1, eu vou para o goToLabel 1, eu caio aqui, eu faço a interação do laço aqui, o i incrementa, né? Eu continuo no estado 1 e ele retorna agora, em vez de retornar 0, retorna 1. A próxima vez que eu chamar a função, retorna 2. A próxima vez que eu chamar a função, retorna 3. Né? E assim por diante. Então, essa função agora, ela está funcionando por continuação local, né? Mas isso é um código difícil de ler e difícil de escrever, né? De manter. Por quê? Porque cada novo ponto aqui que eu posso colocar de continuação local da função é outro GoTo, é outro case, é outro label. Então, isso aqui é difícil de escrever e não é tão interessante. Calma que vocês não entenderam ainda por que a gente precisa de continuação local, mas vocês já devem estar imaginando, né? Então, eu posso escrever isso aqui direto com switch case, sem precisar de GoTo. Por quê? Porque em linguagem C eu posso usar switch case alinhado com laço, né? Então, eu tenho os casos lá dentro de um laço, por exemplo. Então, aqui, reescrevendo aquele código, ó, com switch case direto, o case 0 é o início, antes do for. O case 1 é aquele goToLabel 1 lá que nós tínhamos lá, que é o estado 1. Então, esse código aqui vai funcionar exatamente igual esse código aqui, né, sem precisar dos GoTos. Então, com isso, eu evito o uso de GoTo. E também, isso permite, pessoal, que a geração desses cases aqui seja automática, ou seja, executada automática ou gerada automática pelo pré-processador da linguagem C. Vocês já vão entender esse conceito, né? Porque se eu fosse programar assim, ainda seria confuso e difícil de manter, tá? Então, qual que é a ideia da ProtoThread, pessoal? O Adam Dunkels escreveu uma série de definições, que são macros em C, e a partir dessas macros aqui, eu consigo criar uma ProtoThread e ter uma tarefa com continuação local. Calma que vai ficar claro ainda. Então, o que é uma ProtoThread início, né? É o estado 0, né? Então, essa estrutura que tem aqui um LC, é o Local Continuation, né? Quando ele recebe 0, eu tenho o início lá, o estado inicial, né? O PT Begin, diferente do PT Início, né? Isso aqui eu faço fora da tarefa, que eu inicializo essa tarefa, né, com 0. Já o PT Begin vai dentro da função que eu quero ter continuação local, né? Isso aqui vai fora da função, isso aqui vai dentro, né?
que é o início lá, que é o switch e o case 0. Então, o PTBegin é um switch do local continuation e já o caso 0, a entrada da função. Né? Agora, o que mais acontece no sistema embarcado, pessoal? Eu esperar por alguma coisa. Né? Eu esperar por chegar um dado na serial, eu esperar por um timer expirar, eu esperar por um dado ser convertido pelo AD. Então, o que eu mais faço no sistema embarcado é esperar. Então, o protothread wait until é uma condição sendo testada, e a condição é esse C da macro aqui, dessa protothread que vocês estão passando como argumento. Então, o que essa macro faz? Ela define que o estado desse ponto, quando eu chamar um wait until, é esse texto aqui em C, que esqueci o nome desse tracinho aqui sobrescrito, né? Mas isso aqui em C, pessoal, no pré-compilador é substituído pelo número da linha onde está isso aqui, número da linha onde está esse código aqui. Né? Então aqui vai ganhar um número qualquer, que vai ser um caso. Então eu passo o estado ou local continuation para essa posição, essa linha do código, e crio um novo caso, um case aqui. E dentro desse caso eu tenho um teste, que enquanto essa condição aqui não for atendida, eu retorno com 1. Então eu saio da função. E se essa condição aqui for atendida, eu continuo o código. Essa é a ideia do wait until. E o end aqui, pessoal, é voltar o local continuation para o estado inicial e retornar 0. Isso aqui é um ponto H que vocês incluem no código, pessoal, e está disponível lá no site do Adam Dunkels, nesse endereço aqui na versão 1.4 das protothreads. Então, qual que é a ideia agora de escrever uma protothread? Eu escrevo uma função que retorna um int, vocês viram que ela retorna coisas, né? E que tem como parâmetro uma estrutura ou um ponteiro da estrutura da protothread. E dentro da protothread, a gente sempre inicia ela com o PTBegin e termina ela com o PTEnd. Lembrando que o PTBegin aqui é o switch case, né? O switch case 0. E ao fazer isso, eu programo uma protothread sequencialmente. E eu não preciso mais manter a estrutura de máquina de estado. E sempre que eu tenho um wait until, eu tenho um teste e uma desistência. Então aqui, ó, eu saio da função, eu saio da função, eu saio da função, até que a condição é verdadeira e eu continuo. Né? É assim que funciona uma protothread. Então, se eu compilar esse código aqui, partindo do pressuposto que essa linha aqui, essa linha de código está na linha 5, o que esse código vai virar, no final das contas, é isso aqui. Ó. O que eu passar em condição vai ser o teste do if, e o número da linha aqui vai virar aqui o caso ou a posição aqui de retorno da função. Né? Então é isso aqui que vira um código de uma protothread depois que o pré-compilador executa. Tá? Então marcou ali, né, que isso é o número da linha onde está esse código no arquivo de vocês. Certo? Daí eu tenho agora um terceiro player aqui nessa comparação, que são as protothreads. Tá? Então, eu procuro estruturado. Tá? Então, eu tenho essa programação sequencial e isolada que eu tinha nas threads. Tá? Mas eu não consigo bloquear dentro da função. Tá? Bloquear é ficar parado ali. O que acontece na protothread é que ela sai da função, ela sai da protothread. Mas isso funciona tão bem quanto bloquear. A gente já vai ver mais sobre isso. Então, eu continuo tendo a facilidade da manutenção das threads. Eu só tenho uma pilha, porque esse código, no final das contas, vai virar uma máquina de estados. A depuração é mais fácil, porque eu tenho uma retenção de sequências de chamadas, porque é um código sequencial. Tá?
eu consigo testar quase tudo, mas eu ainda tenho interdependência, porque agora eu tenho threads, não as threads tradicionais, as protothreads, mas eu posso ter interdependência entre protothreads. Eu não tenho preservação de contexto e tenho uma facilidade intermediária de implementar um sistema em tempo real. Então, eu diria que o ideal, pessoal, é sempre programação com thread, mas qual que é o problema dela? Eu tenho problema de muita ocupação de RAM e também tenho dificuldade quando eu tenho interdependência nas threads. Né? Agora, eu resolvo isso com protothreads. Né? Então, eu passo a ter um sistema com threads que ocupa pouca RAM, mas eu não tenho todas as facilidades das threads. Né? E é por isso que aqui é dito como uma técnica intermediária para sistemas de tempo real. Eu tenho um processador limitado, com pouca memória, mas eu preciso de threads, então eu vou usar protothreads. Eu tenho bastante memória, então eu uso threads. Né? Agora, quando que eu vou usar máquina de estado finito? Teoricamente, vocês não precisariam mais usar a máquina de estado finito ou para casos bem específicos. Né? Vocês poderiam sempre programar ou com protothreads ou com threads. Bom, aqui vocês têm um exemplo. Esse exemplo é de uma comunicação Wi-Fi de um protocolo bem específico em que se tenta ter economia de energia. Então, a ideia é bem simples, só para vocês entenderem as protothreads. Né? Então, vocês têm um rádio Wi-Fi que liga, né, e fica esperando para ver se ele vai receber algum pacote de dados. Se num tempo que é considerado aqui como tempo acordado, ele não recebe nenhum pacote, então ele desliga o rádio para economizar energia e fica com o rádio desligado por um tempo chamado T-sleep. Tá? No entanto, se nesse ponto aqui, no final do T-awake, né, no tempo que ele está acordado, você percebe que tem uma comunicação ainda em andamento, né, ele mantém o rádio ligado por no máximo esse T-wait max, ou até que a comunicação acabe. E daí sim o rádio é desligado e ele fica o resto do tempo desligado, e isso gera uma economia de energia. Tem todo um protocolo de acesso ao meio associado a isso, mas a ideia, a base dessa comunicação sem fio é essa. Né? Então, se eu for implementar isso, vocês vão ver que ela é meio sequencial, esse código. Eu ligo o rádio, claro que esse sequencial poderia estar dentro de um laço while, né, um laço infinito. Então, eu ligo o rádio, eu espero, né, o tempo atual mais o T-awake, né? Se a comunicação não complementou, eu aguardo esse T-wait max. Né? Se não, eu desligo o rádio e aguardo até esse tempo final aqui mais o T-sleep. E fico repetindo. Então, sequencialmente, eu repito uma sequência de ações. Então, se eu não tivesse uma estrutura de thread, isso seria um pedaço de uma máquina de estado num sistema maior. Agora, se eu programo com thread, eu boto isso aqui dentro de um laço infinito e isso aqui é sequencial e pronto. E isso está isolado do resto do problema. Né? Então, notem que esses pontos aqui, esperar, 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 são pontos de espera em que eu fico parado, sem fazer nada. E é aqui que entra a vantagem de usar thread ou protothread. Né? Se eu for fazer isso com máquina de estados, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar essa estrutura aqui de máquina de estado e programar isso, por exemplo, com switch case. Né? E associar isso aqui a um evento. Né? Daí eu vou ter que usar um temporizador e quando der a interrupção de tempo, que eu programei com esse tempo, ou com esse tempo, ou com outro evento de determinar a comunicação, eu chamo essa máquina de estado dentro da interrupção de evento, por exemplo. Né? E dessa forma eu consigo estruturar esse código. Mas daí eu já tenho que colocar esse código dentro de uma interrupção, e isso aí já começa a dar aquele código, fica cheio de coisas nas interrupções e, na verdade, código grande dentro da interrupção não é bom. Né? Então, o ideal é a interrupção pegar o dado que foi recebido ou indicar alguma coisa e ir embora. Né?
e esse código começa a ficar meio complexo de acompanhar, porque está tudo meio distribuído em interrupções e eu não consigo acompanhar o que está acontecendo aqui. Tá? Já se eu implementar isso com o ProtoThread, eu tenho lá uma tarefa que eu sei que está sendo chamada e eu sei exatamente os pontos em que as coisas estão acontecendo. Né? E os pontos de espera eu uso o wait until. Né? Então, como é que esse código vai ficar? Ó? Ele vai ser um protothread que começa com PTBegin e termina com PTEnd. Ele tem um laço infinito, porque ele é tipo uma thread, ele nunca acaba, né? A menos que eu mate a thread. E eu fico sequencialmente, ó, ligo o rádio, programo um timer aqui para o tailwake e fico testando. Esse timer expirou? Se esse timer não expirou, eu vou embora. Se ele expirou, eu sigo. Né? Então eu fico aqui parado. Não fico parado, eu fico saindo dessa função protothread aqui até que essa condição seja verdadeira. Quando essa condição aqui for verdadeira, eu programo um tsleep e boto como condição de teste aqui, ó, se a comunicação não completou ou não estourou esse tempo, que esse é o teste que eu vou usar aqui, né? Que vocês estão vendo, ó, que dentro do wait until eu tenho esse teste, comunicação completou ou expirou o tempo, né? Então, se isso aqui, nenhuma das duas for verdadeira, eu vou embora. Então, eu fico saindo dessa função e sendo rechamado e saindo. Só que quando eu rechamo, eu não volto desde o início, eu volto aqui. Então, chama a função de novo, volta aqui, testou, não é verdadeiro, vai embora. Chama a função de novo, vem para cá, testa aqui, não é verdadeiro, vai embora. Quando isso aqui, uma das duas, for verdadeira, eu passo dessa condição, desligo o rádio e espero o resto do tempo de expiração que eu tenho tsleep e continuo isso sequencialmente. Então, notem, pessoal, que esse código é sequencial. Desculpem. Então, se eu tiver aqui, eu sei que é exatamente aqui o ponto e que isso aqui já aconteceu. Né? Então, ele é mais fácil de depurar, ele é mais fácil de escrever. Né? E por isso, vocês vão achar um código inteiro de uma pilha TCP/IP escrita pelo Adam Dunkels usando protothreads. Né? E num sistema operacional que ele chamou de Contic. Então, ele conseguiu criar um sistema operacional inteiro usando coroutinas, que são os protothreads, né? Com uma pilha de protocolo TCP/IP que roda no MSP430, com pouca memória. Tá? Então, isso é possível utilizando as protothreads. Então, vocês têm mais informação das protothreads no site da Adam Dunkels. Vocês têm essa informação aqui também sobre coroutinas. Tá? Tem bastante coisa no site aqui da Adam Dunkels de exemplos de uso de protothread, mas tem muito exemplo assim como o produtor-consumidor, esse tipo de coisa. Mas a ideia em sistema embarcado é vocês entenderem que esse conceito está mais associado a que eu tenho muitas esperas em um sistema embarcado. E como eu tenho muitas esperas, então o que vai acontecer? Eu vou ter muitos pontos em que eu preciso parar e fazer outra coisa, que é basicamente o que está acontecendo ali. Então, numa próxima aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu estruturo um código para que usando protothreads, para que várias coisas concorrentes aconteçam teoricamente ao mesmo tempo. Né? Então, eu faço programações isoladas, com protothreads isoladas, e elas são chamadas sequencialmente, e tudo meio que acontece ao mesmo tempo, porque todas as tarefas, ou todas as protothreads, têm pontos de espera. Que isso é o fundamental para implementar uma thread ou uma protothread. Tem que haver pontos de espera. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.